Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler do 16 a seguir. Os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Glória a Deus. Eu vou ler até o 24. Amém? Diz a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não vos extinguais do Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Amém. Você pode se assentar. Aleluia, Pai. Bom, nós sabemos que nós estamos aqui, por exemplo, por causa da divina palavra do Senhor. E nós vemos também, irmãos, que não resta mais nada para se cumprir a palavra de Deus. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Amém. Quem está esperando a volta de Jesus? Levanta sua mão. Hoje eu estava ouvindo alguns comentários acerca dos acontecimentos que estão ocorrendo em todo o mundo, o planejamento que está aí sobre a unificação da religião. Ela vai ser uma só. Em breve a perseguição já vai estar aí pelo mundo. Nós vemos as guerras que estão planejadas aí para acontecer. Tem países aí, um querendo engolir o outro a respeito de potência mundial, ganância de querer mandar, de querer ser maior. Nós vemos, irmãos, que a natureza ela está revoltada. Amém? Lugares aí que nunca se viu tanta água inundando tudo, lugares que o calor está arrebentando tudo, né? Maremoto, terremoto, irmãos. Jesus mandou olhar essas coisas. Os discípulos começaram a falar com Jesus. Jesus disse assim: vós bem sabeis discernir os tempos. Quando o céu limpa, vocês dizem: lá vem sol. Quando o sol escurece, lá vem chuva. Então nós vemos, Jesus disse: vocês sabem discernir bem no fim do tempo e não sabem discernir a vinda do Filho do Homem. Ele disse: olhai, porque vai haver rumores de guerra, terremotos por todos os lados, pestilências, como houve aí da Covid, né? E várias outras que estão para surgir por aí, segundo o comentário deles, vírus que vão ser lançados, porque existem várias seitas aí, irmãos, que são seitas gigantes, demoníacas e permissivas por Deus. Não adianta a pessoa querer lutar contra essas coisas, porque o que a Bíblia diz que vai cumprir, vai cumprir. Não adianta nós queremos inverter a situação, não. Nós temos que orar: Senhor, que aconteça segundo a sua palavra, porque a Bíblia diz: vai passar os céus, vai passar a terra, mas a tua palavra, Senhor, ela não vai passar. O irmão estava dizendo aqui de coisas que hoje é um pecado. Quando se prega Jesus está voltando, toma cuidado. Quando tem pessoas na igreja que não tem Jesus, você dá oportunidade, quer aceitar Jesus, a pessoa não aceita. É um outro pecado que se comete. Mas, irmãos, analisando o ser humano, quantos erros nós cometemos na nossa vida, até durante o nosso dia. Nós passamos um dia
E às vezes chegamos na casa do Senhor e o nosso coração sente isso, não sabe por quê? Porque tem em nós o Espírito Santo que nos alerta e nos mostra as nossas falhas. Sim ou não? É verdade isso ou não? Quando você chega na igreja à noite, você não sente no seu coração o peso dos erros que você cometeu durante o seu dia, e você chega aqui já pesaroso e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. A Bíblia diz que a incredulidade é um pecado. Amém? Não crer no que Deus pode fazer já é um erro que nós cometemos. Nós temos que acreditar em Deus, acordar de manhã, ter em nosso coração que o nosso dia vai ser administrado pelo Espírito Santo e guiado pela presença de Deus. Chegar à noite, quando nós vamos vir para o culto, nós temos que ter a porção do Espírito, naquela alegria de estar dizendo: eu vou para a casa do Senhor. Irmão, nós estamos aqui não é para mostrar beleza para um ou beleza para outro, ou mostrar que somos melhores que um, melhores que o outro. Não, todos da porta ao altar. Nós só estamos aqui em uma condição: qual? Adorar o Rei Jesus, mais nada. Eu não posso sair de cara feia aqui porque um irmão não me cumprimentou, porque passou de mim, passou pelo outro. Eu não posso ficar de cara feia porque às vezes eu não tive uma oportunidade. Eu não posso ficar de cara feia porque eu não tive chance de fazer alguma coisa. A maior chance você está tendo, qual? Se santificando, estando dentro da casa do Senhor, se preparando. Você está se preparando para o arrebatamento. Glória a Deus. Eu fico pensando, irmãos, quando esse dia chegar, já pensou? Pensa comigo, quando chegar esse dia, quando as trompetas soarem, existe até aquele peso, né? Meu Deus, será que eu vou estar preparado? É por isso que a Bíblia diz que o dia hoje pertence a nós, amanhã não. Na verdade, o agora pertence a nós, eu hoje não sabemos, né? Se daqui a 2 horas eu vou continuar vivo aqui, não sei. Nenhum de nós, irmãos, vai ficar para a semente. Tem gente morrendo de todo jeito, tem crianças morrendo, tem jovens morrendo, existem acidentes, existem tantas coisas que acontecem, pessoas novas morrendo de infarte. A morte está pegando gente de todas as idades, de todos os jeitos. Por isso que a Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence a nós. A nós pertence o dia de hoje para nos santificarmos e dizer: Jesus, se o Senhor vier me buscar, que eu esteja preparado, que eu esteja pronto, né? Porque muitas vezes Deus nos dá livramento até dos acidentes na rua. Mas se o nosso dia chegar e Deus quiser nos levar, como é que vai fazer? Nós temos que estar preparados, irmãos. Essa palavra que nós temos hoje aqui é uma palavra de um alerta muito grande. Quando aqui diz: regozijai-vos sempre, que na verdade vem antes da oração. O que é regozijai-vos? O que Deus está dizendo isso aqui? Qual é a interpretação, irmão, dessa palavra? Regozijai-vos. Alegrai-vos. A tristeza vem. Nós temos que aceitar ela? De maneira nenhuma. Por quê, pastor? Mas os problemas não tem jeito, vem abate a gente, sim, mas nós temos que lutar contra isso, irmãos, porque a Bíblia também diz que não, escute bem, não pode ser triste o coração que ama a Deus. Então, se existe esse tipo de coisa na sua vida, está errado, irmão, é coisa diabólica, é coisa do inimigo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Não existe dificuldade que pode te atrapalhar de ser feliz com Deus. Mas fulano, Beltrano, não quero saber de fulano, de Beltrano nem de ciclano. Não é ele que vai te santificar nem te levar para o céu, mas Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo, porque a Bíblia diz: não pode ser triste o coração. Então a Bíblia está mentindo. Sim ou não? A Bíblia não diz: não pode ser triste o coração que ama. E muitas vezes nós damos lugar à tristeza. Se nós damos lugar à tristeza, nós estamos errados, porque se nós estamos tristes, a Bíblia diz o quê? Aquele que está triste, tem um corinho aí que fala sobre isso. Quem está alegre canta, quem está triste, então vai para os pés de Jesus, irmão, vai para o joelho, porque no joelho, na oração,
o Espírito se manifesta, o seu coração se alegra, porque na presença do Espírito Santo não existe tristeza que aguente, irmãos. Não existe. Se o Espírito Santo vem sobre nós com o seu poder, com a sua graça, e entra no nosso coração, ele arranca toda a treva, toda a escuridão, toda a amargura, toda a cora, ele limpa, ele arranca tudo dentro de nós e nos faz pessoas felizes. Nos dá uma outra visão para olhar o mundo. Porque nessa terra, irmão, no dia que Jesus vier, no dia que a trombeta tocar, se nós não estivermos preparados segundo a Bíblia e não subirmos, em quem vamos colocar a culpa? Jesus, eu não subi porque teve um irmão na igreja lá que apontou comigo, que fiquei magoado com ele, não subi por causa dele. Problema seu, irmão. Jesus não foi para você olhar para ele? Mandou? Ah, não vou subir porque tive um outro problema aí, financeiro, e o senhor não me ouviu. Ah, você ficou triste comigo, então tá bom, então o problema seu também. Você não acreditou, não pode. A Bíblia não manda ter fé? Aí ele vai falar, mas eu disse para você que tudo que você me pediu oração crendo, a palavra de Deus, irmãos, ela é definida sobre nós. Quando acontece alguma coisa de errado nas nossas vidas, nós não podemos dirigir isso a Deus nem culpar Ele. Ou nós confiamos integralmente nele e regozijamos. A Bíblia diz o que? Regozijamos. Tem gente que não consegue se alegrar, porque ele dá lugar à tristeza e dá lugar ao inimigo. E quer arrumar um culpado para a tristeza dele. Quer arrumar um culpado para aquilo que está no seu coração, no seu corpo. Não. Naquele dia, quando a trombeta tocar, não tem desculpa. Se você não subir, não subiu porque você estava errado. Sua vida está errada. Amém? Amém. Glória a Deus. Não é minha esposa que leva para o céu, e não sou eu que levo ela para o céu. Eu não sou a desculpa dela ir para o inferno, e ela também não é desculpa de eu ir para o inferno. Filho não leva pai ao céu. O pai também não leva o filho. Não adianta naquele dia, quando a trombeta tocar, irmão, a balança divina. Repete comigo, a balança divina. A balança divina. Ela tem um peso de equilíbrio exato. Ela não tem esse negócio, quebra o galho, vai, joga um pouquinho para cá. Não, ela vai equilibrar. A nossa vida vai para a balança do equilíbrio, aí vem o arrebatamento. Está preparado? A gente costuma dizer que o povo escolhido, irmãos, é muito pouco. Por quê? Porque muita gente vem para a igreja, mas qual é a porcentagem do povo que escuta a palavra de Deus e obedece ela? Jesus não falou? Antes, aquele que escuta a minha palavra e as observa. Olha, não adianta na igreja eu ser uma coisa e em casa eu ser outra. Na igreja eu tenho a boca para louvar a Deus e em casa emprestar a língua para o diabo, irmãos. Não adianta aqui dentro eu mostrar que eu sou santinho lá fora, só Jesus sabe o que eu estou fazendo. Não adianta. Deus, irmãos, Ele tem um olhar tremendo. Aleluia. E o que Ele olha de mim aqui, Ele vai olhar eu no meu caminho, na minha casa, no meu trabalho, no meu serviço. Ele está vendo tudo a mesma coisa. Aqui dentro Ele não está enxergando o meu mais santo que dentro da minha casa. Aqui dentro Ele não está enxergando o meu mais santo do que no meu trabalho. Aqui dentro Ele não está enxergando o meu mais santo do que andando pelas ruas. Não, irmão. Deus, Ele está com a sua balança justa. A nossa vida está em cima da balança de Deus. E o peso dessa balança não tem engano. A Bíblia diz que a balança de Deus não tem engano. Nós podemos aqui ter muitos argumentos. Nós temos argumento mais. Mas qual é o argumento do Espírito Santo conosco? O argumento do Espírito Santo conosco é vigilância, alegria no Espírito Santo, paz com Deus, orar por aqueles que nos perseguem. A Bíblia diz ter paz com todos os homens. Ainda fala, se possível, né? Porque nem sempre é. Quando possível ter de paz com todos os homens, porque nem sempre é possível ter paz com todo mundo, porque tem gente que tem o Satanás, irmão, para perturbar os outros. É só Jesus na causa, né?
Então nós vemos que a Bíblia, ela tem uma ordenança. Uma ordenança. E nós vemos aqui, irmãos, que nós vemos que está chegando para o final. E essa palavra diz: regozijai-vos sempre. Esteja sempre com um sorriso no seu rosto. Seja uma pessoa feliz e alegre, porque Jesus te ama, você ama Jesus. E o seu nome está escrito no livro da Bíblia. Você vai morar no céu. Muito em breve as suas tribulações, as suas perseguições, as suas enfermidades vão cessar. Creia nisso. Creia que Jesus está vindo aí, aleluia, para te arrebatar. Você vai ter um corpo transformado, vestes transformadas, as suas vestes serão mudadas. Você vai subir num corpo transformado, voando nas nuvens em direção ao céu. Então essa é a nossa alegria no Senhor. Muita gente não é feliz porque não pensa mais nisso. Tem gente que não pensa mais na sua salvação. Ele vem para a igreja só preocupado com os seus problemas, egoísta. Só se preocupa com a sua situação, egoísta. Só se preocupa porque ele tem que estar muito bem, irmão. Nós glorificamos a Deus que nós temos um país maravilhoso para adorar ao Senhor. Ah, se estivéssemos lá fora naqueles países onde os crentes são perseguidos, torturados, nós estamos num país de alegria. Amém. Estamos num tempo voluntário de servir e adorar o Senhor, nos preparamos para o arrebatamento da igreja. Agora no verso 18, essa palavra que Jesus falou para Paulo. Paulo foi lá na oração reclamar com Jesus: Senhor, eu já orei 3 vezes ao Senhor porque eu estou doente, Senhor, o Senhor não me cura. E Jesus fala o que para Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa. Não é motivo, a doença não é motivo para estar triste nem abatido com Deus. Diz aqui: em tudo dai graça, porque é assim que se vence, irmãos. Quando Paulo entendeu isso, segundo os historiadores, a enfermidade que eles estavam cobrando, foi-se embora, o espinho na carne foi tirado, porque ele entendeu: não, tem que dar graça a Deus todo dia, glorificar o Senhor, porque isso vai ser a solução dos meus problemas. Aleluia. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Jesus olha para nós e fala: seja feliz, você tem eu, você me tem. Dá graça, glorifica o meu nome, serve. Crê em mim. Aleluia. Creia que a tempestade vai passar, irmão. Creia no Senhor Jesus, Ele é misericórdia, Ele é tudo nas nossas vidas. Aleluia. Não extinguais o espírito e não desprezeis as profecias. O que é extinguar os espíritos? Discernir os espíritos. Às vezes nós podemos dizer se esse espírito é de Deus ou não. Podemos dizer, irmãos, se nós estamos guiados pelo Espírito Santo, e Deus nos der a revelação, aí sim. A Bíblia diz para não desprezeis também as profecias. Mas tem muitas profecias que é só o sangue do Cordeiro, né, irmão? Porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Tem árvore que nunca dá fruto, está sempre de folha verde. Aí quer entregar as coisas de Deus. Não pode, né, irmão? Não vai dar certo o negócio. Não vai dar certo, porque o Espírito Santo também, Ele nos revela quando Ele está presente naquele lugar. Amém? Se Deus der a revelação e Deus mostrar, maravilha. A Bíblia diz para não desprezar as profecias, por quê? No tempo certo ela vai cumprir. Amém? Se não cumprir, não foi Deus que falou e acabou. E tem muitas profecias que são profetizadas que não se cumprem. Ah, mas chegou o tempo de se cumprir, a pessoa não está preparada. Não, quando Deus fala, Deus cumpre o que Ele fala. Amém? A Bíblia diz para nós nos abstermos: olha, examinai tudo e retende bem. Fica de olho em tudo, irmão. O que Jesus está falando pela sua palavra? Nós temos que ser inteligentes, ser pessoas que acordam com Jesus e vai dormir com Jesus, irmão. Acorda com Jesus, passa o dia alegre no Espírito Santo, e quando chegar a noite vai dormir em paz com Deus. Examinai tudo, retende bem. Abstei-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos
santifique em tudo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para nós sermos irrepreensíveis, espírito e alma e corpo. Você já parou para pensar nisso? Não? Espírito, alma e corpo. Porque o espírito manso são a pessoa que tem palavras de Deus. Alma, tem aquela alma em paz, aquela alma que tem a paz com Deus e tem aquela esperança em Cristo Jesus. Nós temos que estar preparados diante de Deus para sermos aqueles servos, irmãos, aleluia, que está de olho na salvação, como eu acabei de falar aqui agora. Nós temos que ser irrepreensíveis também no nosso corpo. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente declara mais isso cuidado com as mulheres, né? Porque a mulher não pode andar como uma mulher mundana, irmão, mostrando tudo, né? Tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados sobre isso e não sermos repreendidos. Tem pessoas que olham e falam assim: você não crente, por que você está falando isso, ou fazendo isso, ou usando isso? Quando nós somos repreendidos pela nossa atitude, então nós não estamos certos diante do Senhor. A Bíblia diz para nós não sermos motivo de ser repreendidos, amém? E conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus nos fala para termos um coração também conservado diante do Senhor, amém? A Bíblia diz para nós nos santificarmos, termos um coração consagrado ao Senhor, um coração liberto, um coração livre, irmão, um coração que ele é livre diante do Senhor. Quando ele vê certas maldades, ele se entristece. Quando ele vê coisa errada, ele se amargura, porque ele sabe que aquilo está ferindo a Deus, ferindo a sua palavra. Quando nós vemos coisas que não estão concordando com aquilo que Deus anuncia na sua palavra, nós temos que tomar cuidado. A Bíblia, quando fala para nós nos separarmos de roda de ímpios, vemos pessoas com impiedade, entramos no meio dela e pensa que não, a pessoa está no mesmo meio, contando piadas, fazendo coisa errada, rodas esclarecedoras. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, conservar nosso coração na presença de Deus, irmãos. Se estivermos nesse lugar, que seja para falar do amor e da grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro da nossa consciência limpa. A Bíblia diz que dentro das as mãos puras, como está lá no Salmo de 24, irmãos, aleluia. Quem está lá no Monte Santo do Senhor? Aquele que tem as suas mãos limpas, o seu coração puro. Aleluia. O que é um coração puro, irmãos? É um coração que ele não vai enxergar a maldade que está no irmão. Aleluia. Eu não posso enxergar só a maldade que está no seu coração, na sua vida. E se eu enxergar isso, eu tenho que chegar em você e falar para você que isso está errado. A Bíblia fala que se o teu irmão pecar contra você chama ele, você solta você nele, repreende ele, se tornar a fazer de novo diante dele, se tornar a fazer de novo, irmão. Aí considera como pecador, como ímpio. Mas nós temos que ter o nosso coração preparado para auxiliar. Amém? Mas você fala, tem gente que não escuta, não adianta falar, pastor, mas faz a sua obrigação. A Bíblia diz para nós que temos que perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7 durante o dia. Então tem muito perdão para ser dado, muita paciência para ser conservada, um coração preparado para o dia do arrebatamento. Tudo isso é o que, irmãos? Nós temos que ter um temor de preparação. Todas essas coisas servem para o arrebatamento da igreja. E nós temos que parar, irmãos, às vezes com esse espírito de grandeza, de egoísmo, de gente que quer ser maior que outros. Não funciona, irmão. O que funciona, segundo a Bíblia Sagrada, nós temos um coração limpo. Como diz o salmista Davi, um coração puro, quebrantado, não vai rejeitar o Senhor. Temos que expulsar de nós esse espírito de grandeza, de soberba. Quem esteve na quarta-feira aqui no ensinamento, na teologia, reparou que existiam palavras que foram fundamentais, porque
Onde aconteceu o primeiro pecado? No céu. O anjo pecou. Grande anjo de luz. Qual foi o erro dele? Arrogância. Arrogância soberba. Uma coisa que ele pôs no coração dele: eu estou certo, não é eu que tenho que fazer, isso é para mim. Eu estou certo que você é maior que Deus. A arrogância derrubou Satanás e derrubou os anjos, muitos anjos que estavam no céu. Nós temos que tomar cuidado, porque eles estavam dentro da glória de Deus e cometeram esse pecado. A falta de humildade derruba muita gente, irmãos. A falta de humildade derruba o ser humano. Ele cai numa lona, se atravessa de uma forma diante do mundo, que às vezes não há reversão. Existem sofrimentos que acarretam às vezes na nossa vida, porque nós precisamos de humildade, nos humilhar diante do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já sentiu isso, mas já teve dias que eu fui orar ao Senhor e as minhas palavras, irmão, não saíam da minha garganta. Eu me sentia como uma criança. Hoje eu estava olhando a minha netinha, vivendo a necessidade que uma criança tem do seu pai ou da sua mãe, a segurança que ela precisa, o amor que ela precisa. E às vezes nós chegamos diante do Senhor, estamos com o nosso coração tão quebrado que nos sentimos assim, nos sentimos como uma criança precisando do colo do pai, do abraço do pai, da segurança do pai. Ah, meu pastor, nós estamos com essa vida na idade que está, irmão. Às vezes nós olhamos e não achamos recurso, não achamos saída. Existem situações que nós passamos, que nós olhamos, às vezes não temos coragem nem de comentar com ninguém. Existem coisas que nós sentimos no nosso coração que não dá vontade de falar para ninguém. E você vai orar, e a única coisa que você sente é a vontade do colo de Deus. Você precisa do carinho de Jesus, do abraço de Jesus. Quantas vezes eu dobrei meu joelho chorando, dizendo: Jesus, eu preciso de um abraço teu. Eu quero que o Senhor me abrace, porque o teu abraço vai me acalmar, o teu abraço vai me ajudar. Eu não consigo falar o que está dentro do meu coração para ninguém, mas o Senhor está vendo o que está aqui dentro do meu coração, e eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu abraço. Nós temos que nos dobrar diante da grandeza dele. Aí o nosso coração se quebranta, as lágrimas descem, o Espírito Santo se manifesta, e ele opera, e nós saímos daquela oração com uma vitória gigante diante do Senhor. Existiram problemas que me abateram do jeito que eu cheguei, a ponto de dizer: Deus, eu não aguento mais, vou largar tudo, eu não suporto mais isso. Mas quando Jesus falou comigo, a sua palavra entrou no meu coração, eu me levantei daquela oração perguntando: mas eu estou sofrendo por quê? Eu não estou entendendo. Só bastou a presença do Espírito Santo se manifestar, e eu enxerguei aquele gigante que estava na minha frente, tão pequenininho, que eu passei por cima dele sem notar que o Senhor me deu uma vitória tão grande naquele momento. E eu não conseguia enxergar isso, irmãos. Vejam que nós não conseguimos vencer certos obstáculos se o Espírito Santo não se manifestar e não houver dentro de nós uma mudança em nós. Tem que haver uma transformação em nós, porque nós vemos que um anjo que vivia no meio de pedras afogueadas deixou que isso entrar no seu coração. Imagina nós aqui sobre a terra, meros mortais, cheios de presunção. Nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida. Temos que tomar muito cuidado com tudo que nós fazemos, falamos e pensamos diante do Senhor, porque nós temos que nos humilhar perante Ele. Não existe outra coisa, nos humilharmos. Amém? E essa palavra fala no teu coração, unicamente. Que o Senhor Jesus conserve o teu coração essas palavras, porque nós precisamos nos manter irrepreensíveis para a vinda. Não é para a melhor da igreja, para a melhor do pastor, não, é para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, mas aquele que é sujo, suje-se ainda. Porque existem pessoas que nunca vai entrar no coração dele a santificação pela palavra, pelo Espírito e pelo reino de Deus. Mas aquele que é de Deus, ele vai ouvir, ele vai entender, e ele vai santificar, porque a Bíblia diz que aquele que é santo, santifica-se ainda. Mas aquele que não ouve a palavra de Deus, não adianta, pode bater na terra. Eu perguntei para Deus, falei: Senhor,
Ananias e Safira chegou lá e morreu. Não podia o apóstolo ter alertado ele, olha, no mente, não, se você não disse, vai para o inferno. Deus falou no meu coração, meu céu, tem muita gente que não adianta ser repreendido, porque ele não vai mudar. Vai continuar a arrogância, a presunção, a soberba, a exaltação, não vai sair da vida dele, por mais que fale. Então existem pessoas, irmãos, que não mudam, não adianta falar, não vai mudar. A Bíblia diz que existem vasos para a honra e outros para a desonra. Por quê? Porque aquele que é para a honra, ele entende tudo, ele entende a santificação de Deus. Uma simples palavra da Bíblia sacada, ele entende e fala, Jesus falou comigo, glória a Deus. E ele se apruma. É o temor da salvação. Não é o temor da igreja, da obra, do meu mostrar, do meu aparecer, não. É o temor de morar nos altos e sublimes céus. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero fazer uma oração.